É isso aí, querido ouvinte. Tá, o que é isso? É isso aí, querido ouvinte. Voltamos aqui com o programa Jornada Feliz. E agora nós passamos para aquele momento que vocês ficam aguardando, que é a hora do bate-papo. E hoje nós vamos estar falando sobre os desafios da escola pós-pandemia. Nós vamos estar falando também sobre políticas públicas, né? E hoje nós vamos estar recebendo aqui duas convidadas muito especiais na Rádio Restauração e Vida para debater esse assunto. A doutora Paula Tomás, que ela é dentista e idealizadora do projeto Colecionando Sorrisos, né? Um projeto aí que tem beneficiado muitas crianças deficientes, alcançando muitas famílias. E nós vamos receber também a doutora Alessandra Silva. A doutora Alessandra, ela é psicopedagoga, ela é advogada, ela é também intérprete de Libras e também faz parte da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da OAB Minas Gerais. E trabalha aí já há cerca de 30 anos, né, no campo do ensino a pessoas com deficiência. Bom, pessoal, e vamos falar então com as nossas convidadas, né, vamos recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Restauração e Vida. Boa tarde, doutora Paula, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Liliane, boa tarde a todos. Fico muito contente em poder estar aqui mais uma vez. Ok, nós estamos recebendo também a doutora Alessandra, a primeira vez que ela está aqui, né? Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Liliane, eu agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos, né, que estão ouvindo. Mais baixo. Boa tarde. Bom, gente, então vamos começar o nosso debate. Vamos começar então falando sobre educação. Né? Nós sabemos que todas as pessoas que trabalham com educação, elas estão se reinventando nesses tempos de pandemia, buscando novas formas de executar o seu trabalho e manter os seus propósitos. Recentemente, ultrapassamos a marca de 4 meses desde que as escolas fecharam as portas. Então, ou seja, né, gente, ninguém imaginou que essa pandemia ia realmente durar esse tempo todo. E após a primeira onda, nós entramos aí em um novo normal. Precisamos aprender a nos readaptar, a lidar com a expansão do ensino à distância, né, e também com aulas virtuais. E um novo desafio surgiu por aí para gestores, professores, pais e alunos. Nesse contexto, nós vamos falar sobre a reabertura das escolas pós-pandemia, como também os desafios de ensinar alunos especiais durante a quarentena. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos em nossos estúdios as nossas convidadas, né? E vamos começar então conversando aqui com a doutora Paula, porque ela tem um contato muito pessoal com as mães, né, de crianças deficientes, mas ela vai antes contar para nós um pouquinho do projeto que ela é idealizadora aí há cerca de 7 anos, para contar como funciona. Doutora Paula, fala para nós um pouco mais sobre o projeto Colecionando Sorrisos, né? Esse projeto que tem assim assistido a crianças, né, com deficiência. Como começou tudo? Bom, esse projeto começou há 7 anos atrás, com festinhas de criança. Na verdade, eram crianças que não tinham condições e nós começamos para ajudar a fazer festinhas de aniversário. E essas festinhas começaram a acontecer com uma criança, 2, 3, até começou a ter muita criança, 30, 40, 50, e nós começamos a fazer umas festas para todas as crianças juntas. Então começamos em bairros pobres, né, que são os bairros mais carentes, e depois fomos passando para outros locais. As mães que têm as crianças com deficiência, a gente faz no Gresul, porque lá a gente consegue colocar todas as mães e crianças, todo mundo juntas. E as outras festinhas a gente faz no Morumbi e no Dom Almir, onde nós podemos colocar diferentes dias, né, e horários para as festinhas. Aí nós estamos assim, todo ano com várias festas, né, que é Páscoa, Dia das Crianças, Dia das Mães, Natal, são essas datas mais festivas. Ok, doutora Paula, você que convive aí sempre também, sempre também com as mães, né, que tem muitas vezes problemas com deficiência, então você convive assim dia a dia, acompanhando as necessidades, acompanhando as dificuldades,
né? E assim, qual é a realidade a que você se depara quando você tem contato com essas famílias? Bom, cada mãe, na verdade, uma dificuldade diferente, certo? Mas a maioria das mães, a dificuldade maior que eles têm é com fisioterapia. Porque a maioria da criança que tem algum tipo de problema, com deficiência, com paralisia, elas precisam muito de fisioterapia. E isso aí é uma coisa muito difícil hoje em dia. Então, assim, entra nas filas, demora anos, meses. Tem mães que não conseguem, eles tentam entrar com convênio médico, às vezes não são liberados. Então, assim, isso é muito complicado. Fora isso, tem as consultas médicas que não são fáceis de conseguir, consegue depois de muito tempo. A parte odontológica, que é muito difícil, porque a criança tem que ser com sedativo, então não é qualquer lugar que faz. Particular mesmo, não é todo lugar que faz. E pelo governo é mais difícil, porque você tem que entrar em fila de espera. E a criança está com dor de dente, também não pode esperar. Então, assim, são dificuldades que a gente vem vendo. As dificuldades também, nas escolas também tem, não é todas as escolas que têm professores para acompanhar as crianças. Tem escolas que tem outras que não tem, a mãe tem que sair fazendo pedido, demora um tempo. Tem vários tipos de dificuldades, cada mãe tem uma dificuldade diferente, entendeu? Ok, doutora Paula. E assim, você que acompanha essas crianças já há algum tempo, né? Essa rádio aqui, ela é uma rádio cristã. E assim, esse projeto seu já tem algum tempo também, né? 7 anos. Como que as crianças deficientes, elas começaram a surgir no seu caminho? A gente está sabendo que você também fez um voto com Deus. Conta um pouco mais, porque é um testemunho de fé, né? E aqui nesse programa nós falamos muito sobre fé também. Então vamos lá, vou contar meu testemunho para você então. O que aconteceu? Eu queria engravidar do meu filho. E eu tentei 3 infertilizações in vitro lá na Europa. As 3 vezes que eu fiz não dava certo. Aí fizemos vários tipos de métodos, vários tipos de exame, tudo. Aí o médico, última vez, falou pra mim assim, olha, não tem mais condições de fazer, que era anestesia geral, sugação de ovário. Ele falou, nós vamos fazer uma tentativa pela última vez. E essa tentativa pela última vez, eu fiz um voto com Deus. Eu falei assim, Deus, eu tenho condições financeiras, eu tenho empresas em Portugal, eu tenho tudo, só que não tenho filho. O sonho que eu tinha é ser mãe. E assim, aí eu fiz um voto que ele pusesse pessoas na minha vida que precisasse, que eu ajudaria. Numa das empresas que eu tinha em Portugal, a maioria das meninas que trabalhavam comigo era de uma casa de orfanato, que eu já ajudava essa casa de orfanato. Aí eu fui fazer a infertilização de novo em outubro e fiquei grávida do meu filho, do Chase Peck. Aí eu vim ter ele aqui no Brasil, 26 meses, eu tive ele aqui. Quando eu saí da Madrecor, que eu tive ele na Madrecor, eu encontrei uma mãe que tinha uma criança com deficiência, com paralisia cerebral. Essa mãe, daí comecei a ajudar ela. Daí ela começou uma criança, adulto, porque assim, você ajuda uma, daí já vem a segunda, a terceira, com fralda, com leite, e assim começou a juntar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí comecei a ajudar, daí começou a dar muitas crianças. Aí tinha as mães que tinham criança com deficiência, mas daí tinha a avó que tinha o neto que estava passando necessidade, a outra que não tinha sapato para ir na escola. Aí começou a juntar. Hoje tem mais de 500 famílias com crianças com deficiência. Que bênção, doutora Paula. Glória a Deus por esse projeto, né? Porque assim, são pequenos, né? São pessoas que precisam, né? Necessitam sim de ajuda, de auxílio. E a gente sabe que muitas vezes há falhas, né? E quando a gente fala, por exemplo, da palavra de Deus, ela nos incentiva a estar atendendo, né, os mais pobres, a dar atenção a essas pessoas que às vezes, em algum momento, se sentem excluídas. Bom, mas hoje também, doutora Paula, nós vamos estar falando sobre educação, né? Nós vamos falar aqui sobre políticas públicas para a pessoa com deficiência, e eu queria saber a sua opinião agora nesse momento, né? Você considera importante a inclusão das crianças com deficiência na escola, né? Essa interação social, ao seu ver, é importante? No meu ver, é muito importante. Eu acho que isso mostra uma igualdade, porque eu acho que não pode selecionar a diferença de uma criança para outra. Eu acho assim que ela tem que estar realmente na mesma escola, com as mesmas crianças, para elas poderem se adaptar um com as outras, entendeu? Para não ter a diferença de uma com a outra, porque na verdade todos são iguais. Eu acho que quanto mais juntos elas estão,
mas elas vão se sentir diferentes, melhores, entendeu? Do que deixá-las reservadas nas casas. Eu acho assim que isso é muito importante para a criança. E outra, né, doutora Paula, porque assim, a criança com deficiência, ela tem o direito de estudar em uma escola comum, né? Então, assim, acho que é um papel muito importante também no desenvolvimento emocional, no combate a preconceito, bullying, não é isso? Tudo, né? Ela vai ajudando em tudo. Ok. Bom, gente, nós vamos conversar então com a doutora Alessandra também, que já está aqui nos nossos estúdios, né, para a gente estar aprofundando mais nesse assunto da área escolar. Ela que tem uma experiência aí de já cerca de 30 anos, né, atuando aí nessa área de ensino e principalmente atendendo e assistindo a mães, né, de crianças que são portadoras de deficiência, né, doutora Alessandra? Bom, a gente queria conversar então, falando um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo, doutora Alessandra, né, que todos tiveram que se adaptar, inclusive as escolas, né? E quando a gente fala de educação, a gente sabe que o Brasil ele tem aí muitos desafios pela frente, né? E depois da pandemia do coronavírus, então, o país a gente vê que até hoje está buscando aí parâmetros sanitários, pedagógicos para tentar reabrir as escolas. E você que trabalha com educação, que é inclusive docente, conta para nós, a gente queria saber da sua vivência, como tem sido a experiência do ensino remoto, né, o que você tem visto por aí, e assim, o que tem sido feito no sentido de dar continuidade às aulas. Então, tanto a educação básica, né, a educação básica ela vai da educação infantil até o ensino médio. A gente considera a educação básica e tem a educação superior. Todos esses níveis, esses dois níveis de educação, hoje estão trabalhando com o ensino remoto, né? Só que o que nós vemos, né? Nós temos visto, todos fomos nos adaptando, né? Hoje na Prefeitura de Uberlândia tem as videoaulas que estão sendo oferecidas para as crianças, as escolas estão fornecendo material para as crianças terem, mas o que eu vejo de dificuldades hoje é a questão do controle. Né? Porque, por exemplo, às vezes mesmo dentro das nossas próprias famílias, né? Com crianças que não têm deficiência, você ter esse controle, se ele está fazendo aquele trabalho, se ele está assistindo aquela aula. Então, a aula remota ela existe, mas será que essa criança está tendo acesso realmente a essa aula? Será que ele realmente está assistindo essa aula? E aí a gente vem e pensa ainda, assim, existe a aula, existe uma estrutura que foi montada, numa das faculdades que eu trabalho, foi criada uma estrutura de internet, né, o AVA que a gente chama, né, de educação remota, que nós todos tivemos de nos adaptar. Só que, por exemplo, eu tenho alunos hoje de educação superior que eles moravam aqui em Uberlândia para estudar, né? E com a pandemia voltaram para suas cidades do interior. E lá na cidade dele, ele não tem internet em casa. Ele não tem computador. Aí, você acessar uma aula remota pelo celular e por dados móveis é muito difícil. Então, o que é que acontece? Então, o que a gente vê é que, isso eu estou falando de pessoas que não têm deficiências, né? Agora você imagina, a preocupação que nós temos é como que essas crianças que tinham um atendimento especializado, às vezes dentro da escola, no contraturno, né? Elas assistiam às aulas regulares e aí no contraturno elas tinham um atendimento especializado. Esse atendimento especializado elas não estão tendo. As famílias estão tendo... Acaba sendo diferente, né, doutora? Não é a mesma coisa. E a família também, o pai está trabalhando em casa. Então, você imagina uma casa onde eu tenho lá uma criança com deficiência que saía todos os dias para a escola e ainda no contraturno saía também. E agora fica em casa o pai trabalhando remoto. Eles têm, às vezes, um computador em casa. Aí o pai está trabalhando naquele computador, o filho tem que trabalhar, estudar naquele computador. Quando a família tem condições de às vezes comprar um outro computador, mas assim, isso é uma realidade tão absurdamente pequena, que assim, eu tenho quase que certeza que 70% dessas crianças estão ficando
sem ter acesso a esse ensino, né? Eu acredito. Às vezes até pela falta de adaptação também, né? Das crianças, porque é tudo muito novo, né? Uma geração que está vivendo isso, mas a nossa, por exemplo, a gente não viveu isso, né? Estava até vindo no caminho aqui comentando com a Carolina. Bom, pessoal, e quando nós falamos, né, da retomada das aulas, né, doutora Alessandra, doutora Paula, a gente tenta, na verdade, assim, imaginar como que vai ser tudo, né? Inclusive, essa semana eu estava assistindo o jornal, Manaus já retomou as aulas essa semana, só que eles tiveram um problema lá, que teve uma professora que foi testada positivo para o Covid-19 e acabou contaminando 60 alunos. Então, assim, a gente vai imaginando que, na verdade, assim, a volta às aulas, ela também vai exigir aí as normas sanitárias, não vai ser aquele normal que a gente estava acostumado, né? E a gente começa até a imaginar um cenário, sabe, doutora Paula? Eu acho que a gente pode falar que a rotina não vai ser mais a mesma, né? Por exemplo, a gente tenta imaginar, eu acho que o retorno das aulas, quando elas começarem de fato, a gente vai ter filas, né, com distanciamento social entre os estudantes para entrar na escola, temperaturas corporais com certeza sendo medida na entrada das escolas, mochilas sanitizadas. Teve inclusive um vídeo que eu vi que o pessoal estava divulgando na internet lá do Japão, e no Japão tem sido dessa forma. A criança passa por todo um processo até entrar dentro da escola, né? E passa também por tapetes que às vezes desinfetam os sapatos. E quando chegar na sala de aula, eu imagino assim, cada um às vezes se acomodando, né, nas carteiras, mas as carteiras também com um distanciamento. Então, acho que aquela realidade que a gente tinha antes, né, das salas de aulas cheias, abarrotadas de aluno, principalmente em escola pública, é algo que não vai caber mais por um bom tempo, né? E algumas pessoas, inclusive, acham que tem a seguinte opinião, doutora Alessandra, que às vezes as aulas devem começar pelas crianças porque elas não são do grupo de risco. Mas quando a gente fala do coronavírus, nós temos ainda muitas incertezas, né? Porque, por exemplo, a comunidade científica da área da saúde, ela ainda não dá essa garantia que a criança ela não seja exatamente do grupo de risco. No Reino Unido, por exemplo, e no Brasil, apareceu um grande número de óbitos relacionado a crianças com um sintoma de uma síndrome inflamatória, né, chamada síndrome de Kawasaki. E eles estão investigando para ver se ela tem uma relação com o Covid-19. Então, assim, acho que a gente pode dizer a gente não pode dizer com tanta precisão ainda, né, que a criança realmente não seja um vetor do vírus. E existe um ponto também que se concorda aí, que as crianças até 2 anos não devem utilizar máscara, porque elas ainda não têm aquela capacidade de perceber que estão sufocando e retirar a máscara. É complicado, não é? É muitas questões a serem analisadas, é uma questão muito complexa. E até o mês de maio desse ano, eu trouxe um dado aqui para nós, 400 milhões de alunos já haviam retomado as atividades presenciais em 42 países, né, os países que passaram pelo Covid aí primeiro. E o caso mais sucedido do combate ao Covid-19 foi na Nova Zelândia, onde eles retomaram as aulas gradativamente após zerar o contágio. E vamos falar aqui com a doutora Alessandra ainda desse assunto, das escolas. Doutora Alessandra, ainda dentro dessa questão, né, do ensino remoto, quais vão ser, na sua opinião, na sua visão da experiência que você tem como profissional, os desafios que vão ser enfrentados pelos profissionais, por exemplo, para ensinar alunos especiais durante o isolamento social? Porque aqui, por exemplo, a gente citou uma mudança de rotina na escola no geral, né, para todos. E ao seu ver, o que pode ser feito no sentido de trazer melhorias para as políticas de ensino à pessoa com deficiência dentro de todo o contexto que a gente está vivenciando aí? O que a gente tem que ver é que nós temos, as deficiências, elas são divididas em 4, né, que a gente chama de deficiências, né? São as deficiências físicas, as intelectuais, as visuais e auditivas, a visual e a auditiva. Então, para cada uma dessas deficiências, existe um desafio diferente, né? O que ocorre? Então, para cada uma dessas deficiências, existe um desafio diferente. Porque uma pessoa com deficiência física, o cognitivo dela está saudável, se ela não tem nenhuma dificuldade intelectual,
se ela tem uma visão boa, uma audição boa, ela tendo ali o acesso, um apoio, ela vai conseguir ir muito bem, né? Porque a pandemia, no caso da pessoa com deficiência física, ela precisa de acessibilidade arquitetônica. E no caso da pandemia, não limita a acessibilidade arquitetônica, não muda muito essa questão arquitetônica. Porém, mas por exemplo, a questão da surdez é algo que também, hoje em dia a gente vê muito essa questão do intérprete, né? Uma coisa que nós precisamos entender é que já existe a política, existe a lei brasileira de inclusão, né? Então a lei brasileira de inclusão, ela já traz todas as diretrizes. Então, o intérprete de Libras, isso já é obrigatório. Então, não é uma escolha, tá? O intérprete é obrigatório. Já é uma política que acontece, né, no país. Então, na realidade, existe a lei. O acontece é que é o problema. É o que tem que trabalhar mais, né, doutora? Porque assim, a lei existe, a política existe, mas a implementação dela é que é difícil. Então, e ainda mais agora em tempos de pandemia. Porque como que a escola vai, por exemplo, eu tenho hoje nas escolas, tanto públicas como privadas, professores que ganham para trabalhar com pessoas com deficiência, porque tinham as salas de recurso em cada escola, seja na escola pública e na escola privada, estadual, municipal ou federal. Então existem profissionais que estão ganhando, recebendo para isso, só que não está tendo nenhum trabalho voltado especificamente para essas crianças. Eu não falo para a surdez, porque se você for ver as aulas remotas, todos têm intérprete, mas aquele apoio corpo a corpo, aquele apoio que a gente tinha com o aluno, para ensinar ele a ler uma pergunta, a resolver uma questão, às vezes ali a se organizar academicamente, a organizar a vida dele acadêmica na escola, a falta da interação, porque muito também da escola, da política para a pessoa com deficiência na escola, a criança com deficiência, ela precisa muito dessa inter-relação, de estar com o outro, né? De uma criança com autismo faz parte até do tratamento dele, esse convívio com o outro, né? E isso tudo não tem como fazer nada nesse momento. Nós não estamos tendo como fazer. Então existe a política, existe o profissional, mas a gente vê que nada está sendo feito. No momento, eu pelo menos eu nunca vi falar assim, olha, nós vamos criar uma sala virtual de recursos, virtual, para atender as crianças com deficiência. É uma situação nova, né? Que eu acho assim, que vai exigir ideias, criatividade, empenho, soluções, né? É um momento assim de propor soluções, porque todo mundo está lidando com algo totalmente inesperado. Só que assim, eu, por exemplo, na faculdade que eu trabalho num núcleo que atende pessoas com deficiência, só que não é educação básica. É educação superior. E cada área, vamos dizer assim, né, doutora, você falar, tem o ensino superior, tem o ensino médio, tem o fundamental, tem o infantil. Acho assim que as regras vão ser diferentes para cada área de atuação, porque... Eu atendo todos os meus alunos, eu tenho atendido eles. Por exemplo, o que eu fiz? Como eu tenho minha disciplina e eu dou aula virtual, eu criei uma sala virtual de atendimento. Igual, eu sempre ficava disponível na minha sala para atender meus alunos. Então hoje eu tenho uma sala virtual para atender esses alunos. Só que eu não vejo esse movimento, eu não sei se tem, de repente, mas eu ainda não vi esse movimento nas escolas municipais para os níveis de educação fundamental e infantil, né? Um professor de plantão para ajudar a tirar uma dúvida, né? Essas coisas assim, eu acredito que eu não tenho visto, né? Eu não sei como que eles estão pensando, né? Ok. Vamos passar aqui, gente, para a próxima pergunta, então, né? Ainda falando aqui sobre políticas públicas para a pessoa com deficiência. Doutora Alessandra, nós temos mais uma pergunta para você nessa hora do bate-papo. A gente sabe que você tem uma ampla, né, experiência nessa área de atuação de ensino, de educação e principalmente também da vivência das pessoas que têm algum tipo de deficiência. E, assim, a questão da inclusão é algo que está na sua realidade.
E nós estávamos conversando, inclusive, né, esses dias atrás, e você falou, me falou a respeito de pessoas que têm um problema de TDAH. Como ensinar alunos com TDAH à distância? A gente queria saber isso, mas primeiro eu gostaria de pedir para a senhora explicar, né, para o pessoal que está nos acompanhando em casa, o que é o TDAH para eles entenderem, né? E é possível adaptar as aulas para atender a necessidade desses alunos, na sua opinião? Olha, o TDAH, na realidade, eles entram, são distúrbios neurológicos, nós temos dislexia, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antigamente, o pessoal chamava as crianças de hiperativos, né? É um transtorno neurológico, né, que causa, né, então ele afeta a questão da atenção dessa criança e a criança é uma criança mais agitada. Eu não vou entrar em aspectos muito técnicos aqui do TDAH, mas o que ocorre? Porque assim, é uma questão muito específica, mas o que eu acho que é interessante a gente pensar, porque não é só o TDAH, que é todos, por exemplo, a dislexia, o TDAH, porque o TDAH, a gente fica entre o déficit de atenção, porque tem crianças que têm TDAH, que é mais o déficit de atenção, e tem crianças que é mais o transtorno de hiperatividade. Então eu vou ter, as duas têm TDAH, mas uma vai ter mais déficit de atenção e a outra mais problemas de hiperatividade. E às vezes vai ter os dois, né? Por que é interessante entender que é um distúrbio neurológico? Porque ele só pode ser diagnosticado por neurologista. Não é só assim, meu filho, ele é muito ativo, e aí ele é hiperativo? Não. Então, assim, o que ocorre? Existe todo um acompanhamento psicológico, psicopedagógico, neuropsicopedagógico. Essas crianças, em geral, muitas vezes tomam medicação, né? Tem uma medicação que é bem conhecida, que é a Ritalina, que é utilizada. E tudo isso é utilizado para o ensino, para esse acompanhamento. Então, por exemplo, você tem que ter um critério. Por exemplo, a questão da Ritalina, né? Uma criança que tem TDAH, a Ritalina ajuda ele a manter a concentração, né? Só que, por exemplo, a Ritalina, ela tem um tempo de duração, certo? Então, assim, quando eu sei que se a criança vai para a escola e eu preciso manter a atenção dela na escola, eu vou tomar aquela medicação naquele período, né? Porque eu sei que ela tem o período de duração dela. Agora, se eu estar em casa e eu não tenho controle, que horário que ele vai estudar, que hora que ele vai estar, como é que vai ser, se ele vai estudar. Tem crianças que a gente tem, que eu fiquei sabendo, assim, de algumas pessoas que eu conheço, que os pais não têm horário nem para acordar, nem para dormir, nem para comer mais. Aí nem para estudar. Então, e aí, assim, às vezes, surge até uma outra questão que eu vi o pessoal comentando muito, porque, assim, todo mundo, doutora, é acostumado a estar a criança na escola, né, na creche. Isso. E aí os filhos em casa, tipo assim, quer comer toda hora. Acaba tendo um gasto grande, né? E é importante, inclusive, estabelecer os horários, né? Não tão, e as famílias não estão dando conta de lidar com isso. E assim, aí acaba deixando muitas vezes essas crianças. Ó, eu tenho um caso bem próximo meu, de uma criança com TDAH, e assim, às vezes a criança fica muito em computador, em jogos eletrônicos. Por quê? Porque às vezes aquilo ali vai dar um pouco de sossego, às vezes para a mãe, para o pai, para ele poder resolver outras coisas também. E na sua opinião, é possível adaptar o ensino à distância à realidade dessas crianças? Na verdade, Liliane, você acha que vai ser um desafio na volta às aulas? Eu acho o seguinte, assim, o ensino para a pessoa com deficiência, ele não é um ensino simples. Eu não posso falar assim, eu consigo adaptar, porque assim, até é muito complexo, porque quando eu uso a palavra adaptar, eu estou falando de integração. Integração é um outro tipo de, tem um nome, de filosofia de trabalho. A gente hoje fala em inclusão. Inclusão, a gente não usa adaptação. Eu vou te explicar como que é a diferença. Por exemplo, se eu tenho um banheiro adaptado, eu falo de integração. Certo? Na inclusão, todos os banheiros são para todos.
Porque, por exemplo, se eu falo aquele banheiro adaptado para pessoas com deficiência, certo? É só a pessoa com deficiência que precisa de um banheiro diferente? E o anão? E o gordinho? E o alto demais? Entende que a sociedade que nós não temos, que é a sociedade inclusiva, ela tem que olhar para todos. Voltando à sua pergunta com relação à escola. Uma escola, para ela ser inclusiva, ela não é só uma ação, é uma ação conjunta de muitos fatores. Então eu tenho que ter uma psicopedagoga, eu tenho que ter um atendimento fora da escola também. Então, com a pandemia, tudo isso está prejudicado. Então, uma criança com deficiência, por exemplo, eu vou te falar, uma criança com poucos recursos, tá? Certo. Que é uma realidade maior. Mas ela tem, igual a doutora Paula estava falando, por mais que às vezes seja difícil, mas ela ainda vai ter às vezes um atendimento na ACD, de uma terapia ocupacional, ou às vezes uma fisioterapia, às vezes assim uma vez no mês, mas às vezes vai ter uma fonoaudióloga, mas tudo isso foi suspenso. Foi suspenso também. Tudo isso foi suspenso, não é somente a escola. Então, além dele não ter aquele atendimento do contraturno, o que é que a escola atende no contraturno? Eu vou te explicar. Por exemplo, porque a gente precisa entender o que é atendimento clínico e o que é atendimento pedagógico. Certo. Tá? Na escola, por exemplo, eu tenho um aluno surdo. O que eu vou ensinar para o aluno surdo no contraturno? O aluno surdo, ele não sabe língua de sinais, muitas vezes. Por quê? Ele vem de uma família que o pai e a mãe é ouvinte. Ele não tem contato com outros surdos. E aí ele chega na escola, ele tem um intérprete, certo? Mas ele não sabe Libras. Então, no contraturno, eu vou ensinar para ele, eu vou colocar um instrutor de Libras, e eu vou ensinar para ele Libras. Para a hora que ele chegar na sala de aula com o intérprete, ele dê conta de entender a interpretação. Certo. Entende? Se eu estou trabalhando com ele uma questão de matemática, aí lá na sala de recursos, eu vou trabalhar aquele conteúdo, mas de uma outra forma, mais visual. Já a pessoa com cegueira, eu já vou fazer um outro tipo de trabalho. Vamos supor que ele é cego. Eu estou trabalhando relevo, eu vou fazer um trabalho com ele no contraturno, de levar ele para ver o relevo, para pegar uma pedra, para levar ele para tocar a terra, né? Para ele sentir. Isso é o que é feito no contraturno. É um complemento do ensino da escola. Então isso eles não estão tendo, não tem como fazer. Aí eu tenho fora isso os atendimentos clínicos, que o SUS tem. Aí vem um psicólogo, de tempos em tempos, é difícil, mas consegue. Às vezes entra nos programas, tem os CAPs, né? Tem todas as coisas. Aí tem psicólogo, o fono, fisioterapia. Então essas crianças hoje, por causa da pandemia, eles estão sem tudo isso. Eles não estão tendo atendimento de fisioterapia, de terapia ocupacional. Então assim, até, só para você ter ideia, tem crianças com deficiências físicas que estão tendo problemas motores. Por quê? Porque falta da fisioterapia, da terapia ocupacional só em casa. Então, eles estão tendo problemas motores. Aí a gente tem problema do transporte, que não tem, né? É uma série de problemas, né, doutora Alessandra? Né? E assim, a gente tem o conhecimento, doutora Alessandra, por exemplo, que as escolas estaduais, vamos dizer assim, né, as municipais, os alunos, eles estão tendo o estudo online. Não é a mesma coisa, a gente sabe, né? Tá aqui a Carolina, que eu vim até conversando com ela no carro, ela, pastora, não é do mesmo jeito não, tô doida pra voltar às aulas. Mas assim, com relação à criança com deficiência, você sabe se também está sendo feito algo nesse sentido? Online ou não ainda? Que eu saiba, não. Doutora. E na sua opinião, assim, o que tem que ser feito com relação às políticas públicas para que haja uma melhoria no ensino à criança que tem deficiência? Olha, você fala em geral, na realidade... Em geral, na sua visão mesmo, eu né, da sua experiência. Seguinte, na realidade, as políticas públicas para a educação, pós-pandemia, o governo, o MEC, o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação vão ter de repensar tudo. Tudo vai mudar. Né? Nós temos de mudar a quantidade de alunos dentro de sala, isso vai ter de mudar, isso não vai ter como ficar do mesmo jeito. Né?
Então, e outra coisa, essa questão do acesso à educação remota. Né? O que nós precisamos entender? Primeira coisa é igualdade. O governo tem que pensar que as crianças têm que ter acesso às aulas remotas. E assim, porque, Liliane, a gente vive uma situação que a gente acha linda, tá? Nós estamos falando uma coisa de Uberlândia. Uberlândia é Europa, gente. Entendeu? Está numa das regiões mais desenvolvidas do Brasil. E assim, porque assim, eu não sei nem se é errado citar nomes, aqui eu acho que a gente está tranquilo, mas, por exemplo, se você for aqui nas cidades de interior, como Capinópolis, Romaria, porque assim, se você acha que aqui em Uberlândia está difícil você conseguir um intérprete para dentro de sala de aula, agora você imagina em Romaria, em Capinópolis, em Coromandel, ou naquelas cidadezinhas bem pequenininhas ali perto de Paracatu, que tem ali perto de Vazante, tem cidades muito pequenininhas. Então, se a gente está passando dificuldade com a educação especial aqui, agora você imagina o acesso que essas pessoas têm lá em Vazante às aulas remotas, ao computador, à internet. A realidade não existe. Então, a primeira coisa é chegar a isso, a eles. Porque se não chegar um computador para eles, uma maneira de se chegar a isso, não adianta fazer nada. Assim, aqui é um bate-papo, né? Então, assim, a gente vai levando a conversa. Será que não seria o caso, doutora, já que a gente sabe que tem muitas pessoas que não estão conseguindo ter acesso ou por condição financeira, né? De às vezes eles optarem por cancelar o ano letivo, é o que a gente fica se perguntando, né? Porque não vai ser a mesma coisa, questão do conhecimento, da didática, da prática ali. O que eu entendo, assim, como professora, sabe, Liliane, eu entendo o seguinte, que esse ano ele já é cancelado. Porque é o seguinte, o ano que vem, vamos supor que a gente está presencial, eu falo assim, os professores vão ter que pegar o currículo e refazer, porque não vai dar para fazer como se tivesse acontecido o ano normal, entendeu? Ele vai ser refeito, né? É quase que na realidade, assim, vai ter que ser refeito, os conhecimentos que teriam que ser dados, eles vão ter que ser dados novamente. Mas também a escola não podia simplesmente parar. Né? Não podemos só cancelar e falar assim, então nós não vamos estudar nada, crianças fiquem em casa, vocês não, sabe, assim, tirar também da criança ao menos esse mínimo que eles estão tendo agora também. Eu acho que seria muito radical, né, nesse sentido, não fazer nenhuma tentativa, né. E assim, doutora, na sua opinião, como os pais podem apoiar o estudo dos filhos durante o isolamento social? Eu acho assim, é muito difícil, porque o ensino remoto, ele precisa de uma disciplina muito grande do pai e da criança. Da pessoa, qualquer pessoa que vai estudar de maneira remota, a pessoa tem que ter uma disciplina pessoal, porque você não tem ninguém que te vigia, ninguém que vai ver se você está presente ou não. Então, o pai ele tem que saber se organizar. E isso é quase que virado avesso para alguns pais. Saber colocar o horário de acordar. Porque assim, eu estou em casa, eu não tenho mais bater ponto, eu não tenho mais levar o menino para a escola, eu não tenho mais buscar o menino na escola, eu estou sem norte. E aí eu tenho que criar um critério, tal hora é a hora de acordar, tal hora é a hora de comer, tal hora nós vamos estudar, tal hora nós vamos jantar, tal hora nós vamos fazer isso assim, tal hora nós vamos brincar, tal hora nós vamos assistir televisão. Mas eu vejo que para a maioria dos pais isso é quase virado a avesso, vocês não dão conta de fazer isso. Aí trabalha de dia. Então, aí a gente vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, né? Só virar a câmera aqui. A gente grava live também aqui no programa, gente. Os ouvintes estão acompanhando só a voz, mas vocês podem entrar no Facebook depois da Liliane Costa. Vocês acompanham aqui todas as gravações do programa. Entra lá no YouTube, Programa Jornada Feliz, se inscreva. Que vocês vão rever todos os temas que nós lançamos aqui no programa. Como a gente falou aqui, né, a respeito do apoio dos pais, agora eu quero saber a opinião da doutora Paula, porque ela também é mãe, né, gente? Ela tem o filho dela, o Jesbeck. Doutora Paula, como que está sendo para você a vivência, né, dessa retomada das aulas em casa, com seu filho em casa? Como que está sendo todo esse processo aí entre você, mãe e filho, lá em Jesbeck, né? Em casa tá uma loucura. É muito difícil a gente conseguir fazer tudo junto. Mesmo ele tem aula das 2 às 5h30. Não é fácil, porque a criança sozinha não aprende. E trabalho atrás de trabalho na escola,
Na escola sempre está mandando fazer, não aprende muita coisa, mesmo que a professora tenta, ela explica, mas é muita criança junta, né? Então não faz um bom, assim, não dá um bom resultado, sabe? Então não está sendo muito fácil lá em casa, não. Mas assim, nós estamos seguindo, né? Todo dia estamos lá fazendo, mas eu acho muito difícil. É difícil ele aprender porque está numa época de alfabetização, aquelas centenas, milhares lá, então não é muito fácil explicar. Se não tiver uma pessoa junto, a criança não aprende, ela não entende, e a mãe trabalha o dia inteiro, entendeu? Certo. Então tudo ajuda para a criança lá aprender. E assim, doutora Paula, com relação à retomada das aulas, você acha que antes de vir essa retomada, a gente vai ter que entrar num processo de discussão aí entre os pais, né, as pessoas que estão envolvidas aí na área da educação? Eu acho que vai ter que rever muita coisa, né? Vai ter que parar, rever. Acho que cada criança vai ter que ser avaliada de uma forma diferente. A criança que conseguir dar o passo para frente vai ter que fazer. A criança que não conseguir vai ter que voltar. Porque se ela passa sem saber, ela vai ter muita dificuldade depois. Porque passou uma parte que ela não sabia. Então lá no fim, ela vai ter dificuldade com isso. E tem também assim, a questão da segurança das crianças, né? A gente fica sempre pensando, será que está no momento, né, de retornar às aulas, né? Como se diz, porque a criança não tem aquele cuidado igual um adulto, de estar ali sempre de máscara, ele já chega abraçando, né, correndo, é aquele contato próximo, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que realmente se preparar para essa nova realidade. Nós vamos ter que ter uma discussão aí entre os entes, né? Governo, pais, professores. Eu acho que, inclusive, não sei, doutora, mas deve até, inclusive, sei lá, o governo, né? Seja prefeitura, estado, antes de passar algum treinamento, né? O pessoal da educação, porque vai ser uma realidade totalmente nova, né? E assim, a ONU, inclusive, ela soltou uma recomendação para falar a respeito do retorno gradual das aulas, né? E eles soltaram o seguinte, que esse retorno ele deve acontecer começando com áreas onde há uma menor taxa de transmissão e um menor risco localizado do coronavírus, né? E eles, inclusive, sugerem que os países venham desenvolver um modelo aí de decisão para fechar e reabrir as escolas de acordo com a necessidade. Então, ou seja, se precisar fechar, já fecha tudo de novo. E quando a gente fala dessa questão aí da retomada das aulas, né, o Brasil, a gente sabe que ele ainda não retomou as atividades presenciais. Mas nós temos aí, por exemplo, o exemplo de países como a Ásia, a Oceania, né, ali a Europa, a própria Europa, que a reabertura das escolas ela começou, mas de uma forma muito tímida no mês de maio, né? Esses países aí que enfrentaram primeiro o coronavírus, eles criaram protocolos a partir de diretrizes de órgãos internacionais. E assim, as aulas começaram quando os óbitos realmente começaram a zerar, né? E eu acho que se aconteceu assim nesses países, é o que nós podemos esperar do Brasil, né? De provavelmente essa retomada acontecer quando os óbitos eles zerarem. Bom, mas eu queria pedir para a doutora Paula, que está aqui com a gente, né, que está aí sempre acompanhando as pessoas, uma pessoa muito próxima, das pessoas que têm, né, uma necessidade especial, tanto no acolhimento, né, doutora Paula, quanto na atenção que você sempre dá a essas mães, a esses pais. Deixa uma mensagem especial para esse ouvinte, né, que está nos escutando, os pais que acompanharam aqui o nosso bate-papo, uma mensagem aí de fé, né, esperança, para esse momento aí que a gente está vivendo, né, de dificuldades, de recomeços, mas acho que também a gente pode falar aqui de sobrevivência, né, para todos nós. Eu vou falar assim que a gente pode pegar fé porque Deus tem propósito para tudo, né? E mesmo com tudo que está acontecendo, acho que Deus tem colocado as mãos, porque Ele tem guardado cada pessoa. Eu falo assim que a fé ela remove muita coisa na vida da gente. Deus nunca deixa ninguém sozinho. Quando Ele fecha uma porta, Ele abre outra. Então eu acho assim que é tempo de pensar, tempo de crer que tudo vai mudar. Nós vamos ter coisas novas pela frente. Eu acho assim que acabar essa pandemia mesmo, essa loucura que tá, eu acho que nós vamos ter muitas coisas boas pela frente. Ok. Eu queria então, gente,
agradecer aqui a presença das nossas convidadas, da doutora Paula, queria agradecer a doutora Alessandra, pedir para vocês assim, deixarem o contato das redes sociais, se o pessoal quiser acompanhar melhor o trabalho que cada uma de vocês desenvolve. Pode falar. Das redes sociais? Isso. O meu é o meu Instagram, a doutora, é @alessincera e a Alessandra da Silva no Facebook, né? Você quer que eu fale? Aí a doutora Paula vai falar dela também, né, doutora? Não, não. O meu no Instagram tá doutora Paula Tomás VIP. E se for doutora Paula Tomás também vai estar no Face. É só lá olhar os trabalhos sociais que nós temos. A doutora Alessandra tem feito vários trabalhos sociais comigo, você também. Uhum. Então é só lá olhar, ver direitinho tudo que nós temos. Pode olhar, ver anos passados, atrasados, desse ano, tem muita coisa. Ok, pessoal, bom, essa foi a nossa hora do bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouco de informação, né, da realidade que nós estamos vivendo. A gente sabe que essa situação de isolamento físico é estressante para todas as pessoas, né? E inclusive também para alunos que têm aí alguma limitação. Mas nós realizamos esse programa, né, pensando em mostrar que há caminhos sim, há soluções, né, basta cada um de nós ir com calma, gente. É um momento assim que exige de nós paciência e também, acima de tudo, muita fé, porque nós vamos vencer essa epidemia, tudo vai passar, né? Tem países que já retomaram as aulas e o Brasil também vai chegar o momento que a gente vai retomar nossas atividades, mas agora é o momento da gente tomar os devidos cuidados, né? Manter acesa a chama aí no nosso coração da esperança porque tudo vai passar. Ok, gente? Essa foi a hora do bate-papo. Vou deixar vocês então com um breve louvor e daqui a pouco a gente volta com um momento de oração, com um momento da palavra. Vocês podem estar entrando em contato para deixar o seu pedido de oração no 3216 3202, 3216 3202.